Já parou para pensar que quando a gente muda, a gente acaba mexendo com as pessoas ao nosso redor? É muito louco isso. Eu estava fazendo essa reflexão durante essa semana e analisando o porquê por que as pessoas acabam agindo dessa maneira. Porque a gente geralmente segue um padrão, né? No meu caso, eu segui um padrão de vida. Sempre gostei muito de estar socializando com meus amigos. Foi sempre algo que eu fiz muita questão na minha vida, de ter as pessoas ao meu redor. E nos últimos tempos eu tenho mudado totalmente a maneira como eu tenho visto essa questão de socialização. E a impressão que muitas vezes a gente acaba passando, né, no caso que eu imagino que eu passo, é que eu estou me afastando, e não é bem isso. Mas quando você toma uma decisão na sua vida e você quer buscar novos rumos, é natural que você acabe saindo de alguns ambientes e buscando novos ambientes e frequentando novas mesas e se aproximando de pessoas que vão estar na mesma direção que você busca. E isso acaba incomodando quem já te conhece há um bom tempo. Então, por exemplo, esses tempos atrás eu me inspirei num áudio que eu tinha ouvido de um podcast, que eu não lembro exatamente quem era, mas que mandava uma pergunta para os amigos pedindo para definir ela em 2 palavras, né? E eu fiz isso com algumas pessoas mais próximas, algumas pessoas que eu tenho um respeito, tenho uma admiração, que eu considero como se fosse, de certa forma, um mentor da minha vida, em alguns aspectos, né? E mandei para pessoas próximas, enfim. E aí comecei a ter um feedback, algo que foi muito legal, porque praticamente as respostas dessas pessoas em um aspecto da minha vida que eu não tinha esse olhar sobre mim mesmo, né? Que é com relação à determinação e responsabilidade. Isso bateu muito com as respostas que eu tive, né? Porque eu pedia para definir 2 palavras, e responsabilidade e determinação, elas vieram, mais de uma pessoa respondeu sobre a mesma coisa. E eu fiquei impressionado, porque sobre a responsabilidade eu até entendia que sim, pelo fato de ter perdido meu pai cedo e tudo mais, então fez com que eu tivesse que ter responsabilidade mais cedo. E então eu entendo que eu realmente me considero uma pessoa responsável. Eu não abandono o barco, eu vou até o final. Eu tenho uma responsabilidade com as coisas muito grande em tudo que eu pego para fazer. A determinação eu já não enxergava dessa maneira. Porque talvez com as coisas como aconteceram na minha vida recentemente, algumas mudanças, a questão de não ter dado certo uma empresa depois de muitos anos, isso de certa forma te deixa um pouco com uma questão de será que eu desisti? Será que eu fracassei? E lógico, ressignifiquei, estou ressignificando tudo isso, entendo que não hoje, mas a determinação não estava ali como o principal adjetivo que eu me daria. E vendo isso dessas pessoas me inspirou. Eu falei, pô, se as pessoas me enxergam dessa maneira é porque realmente eu demonstrei isso em algum aspecto da minha vida, em algum momento da minha vida, para elas. Então eu fiquei muito feliz com isso. E só me deu mais forças para seguir justamente no que eu estou fazendo agora. Muitas vezes a gente se preocupa demais com o que as outras pessoas pensam, né? E deixa de fazer aquilo que a gente realmente quer, que faz sentido para a vida. Bom, mas voltando nessa questão de conversar com as pessoas, de lugares onde de estar pessoas ao teu redor, então eu sempre fui muito de gostar de ter amigos ao meu redor, de estar sempre socializando. Então, por exemplo, chegava uma sexta-feira, há um tempo atrás, eu já começava a programar o que eu ia fazer com meus amigos, onde nós íamos tomar uma cerveja, se era num barzinho, no boteco, como se diz aqui no interior, se ia fazer um churrasco, enfim. E hoje eu não tenho feito nada disso. Logo quando eu tomei a decisão de parar de beber, eu disse para mim, falou, bom, mas você tem os seus amigos, você não precisa deixar de se afastar dos seus amigos por causa da bebida. E no começo eu até cheguei aí em barzinhos e tudo mais com eles, que era a rotina que eu tinha antes,
para estar ali, mesmo bebendo água. Só que aquele ambiente, com as coisas que eu comecei a buscar para minha vida, esse ambiente deixou de fazer parte. E onde eu quero chegar? Vamos supor que eu ainda tivesse hoje bebendo álcool e tudo mais, mas se eu tivesse tomado a decisão que eu tomei de mudar a minha vida em aspectos, principalmente de desenvolvimento pessoal, profissional, como pai, como todas as mudanças que eu tenho buscado. Se fosse uma pessoa que ainda estivesse fazendo o consumo de álcool, muito provavelmente eu também estaria mudando de ambiente, não estaria mais no boteco. Porque o que eu estou buscando hoje não vai de encontro com estar no ambiente do bar, do boteco. Agora falando sobre um adjetivo que me deram que foi com relação à responsabilidade. Ok, eu me considero um cara responsável. E uma pessoa responsável, um homem, ele tem atitude de homem, ele não tem atitude de moleque. E eu me cansei de ver com atitudes de moleque, participando de grupos de WhatsApp que não agregam nada, só vem com besteiras, que vem só com pornografia, mas esse é um assunto até delicado, né? Mas você está querendo dizer o seguinte, então você não gosta mais da fruta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu tenho uma mulher dentro de casa, uma esposa, e é ela que eu amo, é a pessoa que eu gosto de dormir, a pessoa que eu gosto de passar os momentos íntimos juntos, para que eu vou ficar olhando uma coisa que não me pertence? Para criar o que na minha mente? Isso vai me levar para algum lugar? Isso vai melhorar meu casamento? Isso vai me transformar num homem melhor? Não, pelo contrário, vai me transformar numa pessoa pior, porque eu vou ficar assistindo algo que não é a realidade, que não é aquilo, e respeitando a pessoa que eu amo. Eu tive essa percepção e esse insight que fez eu tomar algumas mudanças, algumas medidas, e não faz sentido para mim estar em grupos de quinta série, porque eu não estou mais na quinta série, eu tenho 42 anos de idade. Já deu a hora de se tornar um homem de verdade e respeitar quem está do seu lado, porque é uma decisão que você toma. Você não está porque você tem uma faca no seu pescoço. Você toma a decisão de estar do lado de uma pessoa que você ama, então respeite ela como homem, não como moleque. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo, porque no final das contas você acaba vendo um monte de marmanjo com mais de 40 anos de idade com atitude de moleque. E eu tive essa atitude durante muitos anos. Então eu não estou aqui julgando, só estou dizendo para mim não serve mais. Porque eu fui esse moleque durante muito tempo, por mais que com 40, hoje com 42 anos, mas até 2 anos atrás, talvez muitas atitudes que eu tinha era de moleque. E às vezes, de vez em quando, eu ainda pego com alguma brincadeira, alguma coisa boba que eu falo, opa, esse cara, você não te pertence mais. Isso aí não é o cara que você está buscando ser, não é quem você quer ser. Então, não serve. Nessa questão dessas perguntas, eu tive uma pessoa muito próxima, não vou falar porque não conversei com ela, mas ela falou sobre alguns adjetivos que ela me olhava, falou, inclusive tenho visto a sua mudança, no começo eu achei até um pouco preocupante, né? Eu pensei que você estava virando beato. Agora sobre o beato. O beato eu achei legal. Agora é algo muito sério que eu quero dizer. Quando uma pessoa toma uma decisão de abandonar uma vida e viver uma outra vida, ela tem que abandonar muitos hábitos. E um dos hábitos que eu abandonei, que era o que mais me fazia mal, era o álcool. Não é uma decisão simplesmente não quero mais e a vida seguiu. Não. Você toma essa decisão e você deixa vários vazios que o álcool naquela época, enquanto eu consumia, preenchia. E esses vazios eu tenho que preencher com coisas que vão me fazer bem e vão me tirar cada vez mais distante do álcool. Dentro desses vazios, uma das coisas que eu coloquei foi ficar mais próximo de Deus. Foi uma decisão que eu tomei. Porque quando eu fiz isso cada vez mais na minha vida, já vai fazer praticamente mais de 1 ano e meio que eu comecei a inserir Deus em tudo que eu faço, a agradecer por tudo que eu tenho e mesmo com os desafios que existem, colocar ele na frente de tudo e ter a certeza de que as coisas vão dar certo e que será feita conforme a vontade dele, mas que eu tenho que fazer a minha parte, as coisas começaram a fazer sentido. E uma coisa que começou a acontecer na minha vida, que eu não tinha antes, que é a palavra paz. Paz não tem preço. E hoje eu tenho uma vida com paz no coração. E cada vez que eu estou mais próximo de Deus, mais paz eu tenho. Eu tenho mais paz cada dia que passa. Então, o que eu faço? Eu busco cada vez mais a Deus.
Então não é a questão do beato, é a questão, essa semana praticamente eu tive vários dias na igreja. Então eu fui na segunda-feira, na terça-feira teve a formação do acampamento, quinta-feira a missa da graça, sexta-feira teve o curso bíblico que eu estou fazendo, inclusive a Marina, minha esposa, está indo junto comigo. Então eu estive presente na igreja vários dias e isso me deixa feliz. Eu saio de lá, toda vez que eu saio da igreja, eu saio melhor do que eu entrei. E é algo que mantém, quem já fez o acampamento vai entender o que eu estou dizendo, mantém teu copo cheio. Toda vez que meu copo começa a esvaziar, o que eu faço? Eu vou buscar Deus. E é lá dentro da igreja. Lógico, tem as orações da sua casa, tem o seu lar, mas eu entendo que a igreja, e não estou falando do local físico da igreja, a igreja somos nós. Eu faço parte da igreja. E aí vem aquilo que Jesus nos ensinou. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei presente. E isso é o significado da igreja para mim. Quando eu estou ali, com pessoas que estão buscando o mesmo propósito que eu, a mesma cura que eu, estão ali, é onde eu quero estar. É onde eu sinto a presença de Deus e é onde eu mantenho meu copo cheio. E não é o copo cheio que muitas pessoas, meu copo está cheio e agora é ruim. Não, é o copo cheio bom, de coisas boas. É onde eu mantenho o meu copo cheio de coisas boas, para eu continuar tendo a mesma cabeça, a mentalidade que eu tenho hoje. E aí você vai se enchendo de coisas que fazem sentido para a sua vida. Por isso que hoje eu não tenho a mínima vontade de beber hoje álcool. Por quê? Porque ele não faz mais sentido, porque eu prefiro beber da palavra, eu prefiro me embebedar do Espírito Santo, porque é ele que me dá a paz que eu preciso ter, ele que me dá a ciência, o discernimento das coisas que eu tenho que fazer na minha vida. E ele deixa tudo mais claro. É como se eu estivesse antes num vidro totalmente embaçado. Para quem tem box em casa, não vai juntando calcário ali, o box do banheiro vai ficando esbranquiçado, né? Que vai se juntando aquela sujeira. É como se viesse simplesmente um polidor e viesse passando aquilo ali e aquilo ficasse transparente novamente. É o mesmo sentimento que eu tenho hoje com relação às coisas da minha vida hoje. Então tudo hoje faz sentido para mim. As coisas se encaixam. Eu vejo o propósito no que eu faço como eu não via antes. Então, por mais que eu tivesse com meus amigos, que gosto de todos eles, amo meus amigos, todos eles. Só que as coisas que eu fazia não me agradavam. Podia naquele momento ser motivo de piada, de dar risada, quando bebia, fazia palhaçada e tal. Mas depois eu ficava refletindo sobre aquilo. E o pior de tudo, as amnésias alcoólicas que eu tinha, que eram várias. Das vezes que eu bebia, de cada 10 vezes que eu bebia, 8 eu devia ter amnésia alcoólica, porque eu não lembrava. E não era nem com muita bebida, às vezes era com pouco, e mesmo assim eu tinha uma amnésia alcoólica. E muitas vezes de coisas que eu tinha falado, que a pessoa, você falou um negócio tão legal ontem, bonito e tal, e eu não lembrava o que eu tinha dito. E de coisas ruins, que às vezes eu falava, porque você fala, né, bebe, fala do que o coração tá cheio, e magoava pessoas com coisas que eu falava também, e depois eu acabava até esquecendo e nem sabia o que eu tinha dito. Então hoje eu tenho o quê? Clareza, eu tenho sobriedade, eu sei o que eu falo com intenção, e a intenção sempre é positiva. Então eu me tornei uma pessoa melhor. E aí, quem me julga, vou te dizer só uma coisa, eu não tô nem aí pro teu julgamento. Eu tô pouco me lixando, de verdade. O que você acha, deixa de achar sobre a minha pessoa, eu não ligo pra isso. Se você tá do outro lado aí, me conhece e já me julgou por alguma coisa, isso é um problema seu, não é meu. Porque eu sei quem eu me tornei e o quanto só faz bem pra mim o que eu tô fazendo. Então, se o teu julgamento é ruim, ele é pra você. Porque pra mim, só vem coisas boas. E quem olha e se inspira, que a intenção de tudo isso é justamente isso. É mostrar que é possível transformar a sua vida e viver uma vida digna, como eu falo, uma vida plena, uma vida alinhada, uma vida onde você tem respeito pelas pessoas que estão ao teu redor, onde você, em primeiro lugar, se admira. Hoje eu tenho admiração pela pessoa que eu estou me tornando. E isso não é uma questão de ego, isso não é uma questão de vaidade, é uma questão de orgulho. É uma questão de olhar para o propósito e ver de onde eu saí e para onde eu estou indo. E é o que eu falo, é a paz no coração que eu sinto com relação a isso. É o mais importante de tudo. O Beato Kleber aqui tem orgulho de ouvir isso. Isso não foi uma crítica. Isso para mim foi até bom. Porque, realmente estão me observando, estão me olhando. E se o adjetivo para quem busca a Deus, para quem quer se tornar um homem melhor, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, é beato, que então assim seja, que eu seja o beato. Mas que seja um beato que transforme
a sua vida e que possa inspirar a transformação de outras vidas também. Porque essa é a maior intenção de tudo que eu faço hoje. Meu propósito é servir pessoas. Até onde eu vim aqui, na minha vida, tudo que eu fiz, desde onde eu saí, lá de São Paulo, quem nasceu da maneira, no lar que nasceu, disfuncional, com um pai agressivo, que bebia, que quebrava tudo dentro de casa, que viu uma mãe subir em cima de um pai com uma faca, ameaçar ele de morte. Aquela cena fica até hoje na minha mente. E eu falo, não, mãe, não mata meu pai. Que viu tudo esse tipo de cena, que viu um pai num caixão com 11 anos de idade, por causa que o álcool levou. Não pude ficar presente ali muito tempo. Então, assim, foram várias coisas que eu vi na minha vida que eu podia ter ido para um outro caminho. Vivia na rua, na periferia, com molecada jogando, via droga, via de tudo. E mesmo assim, eu fui fazendo as escolhas certas. E não tenho dúvida que uma coisa foi primordial. As orações da minha mãe, que sempre buscou a Deus, e isso sempre fez a diferença na minha vida. E eu via isso. O mais importante, eu olhava para minha mãe e eu via o quanto ela se esforçava para que ela tivesse um filho na direção certa. Ela sempre foi o meu maior exemplo. Depois eu tive minha irmã, que apareceu na minha vida e também me mostrou muitas coisas e me fez com que eu tivesse a aprender a questão da responsabilidade, me deu um amor que muitas vezes eu não tive por parte do meu pai e tantas outras pessoas, né, que apareceram na minha vida durante toda essa trajetória até hoje. São as pessoas que eu mais tenho gratidão, são as pessoas que eu honro. E são as pessoas que eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre elas. Eu ouço muito esses dias, em algumas coisas que eu tenho ouvido, falar sobre a responsabilidade que a gente tem. A minha família é a minha maior responsabilidade. Eu olho para minha casa, hoje sou eu e minha esposa que vivemos aqui, a minha responsabilidade é com ela. Eu olho para os meus filhos, apesar da distância que nós temos, mas a minha responsabilidade é com eles, de mostrar para eles que não é sobre ter, é sobre ser alguém com valores, com princípios. Esse é um legado que eu tenho que deixar para meus filhos. E quando eu olho para minha mãe, para minha irmã, para meu cunhado, para minhas irmãs, né? Olho para minha irmã, para a Alessandra do meio, minha sobrinha, que é minha filhada, Gabi, eu olho com uma responsabilidade também. Eu tenho uma responsabilidade. E tem pessoas que não pensam assim, mas eu penso. É assim que é o que me motiva a acordar todos os dias pela manhã e fazer o que eu tenho que fazer. É isso, é sobre isso. Então são com essas pessoas que eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho os meus amigos que eu amo de paixão, né? Só que se eles não estiverem na mesma busca que eu estou, lógico que os nossos caminhos em um momento vão se destoar. Pode ser que eu vá para cá e ele vai para lá. E não é que quando eu estiver próximo dele eu vou ter o mesmo carinho e respeito. Só que eu não vou estar constantemente junto porque a busca talvez não seja a mesma. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Isso não é desmerecer, pelo contrário. Quem é teu amigo, ele vai te olhar, ele vai olhar para você e vai falar assim, cara, eu te entendo, eu sei o que você está buscando para a sua vida e vou te respeitar e vou continuar aqui do teu lado. E mais importante de tudo, vou estar aqui orando por você, torcendo por você, querendo ver o teu sucesso. Essas pessoas são seus amigos. Agora aqueles que vêm e falam assim, careta, não bebe mais. E aí, ô Beato, ou não sei o quê. Esses que tiram sarro e já estão se afastando por eles mesmos. E uma dica que eu posso te dar, não faça questão de trazer eles de volta. Só deixa aí. Porque se você escolher um caminho de retidão, um caminho do bem, um caminho de ser uma pessoa correta, um caminho de ser homem de verdade, os moleques vão ficar para trás. E só quem é homem e tem propósito na vida é que vai estar do teu lado. Então não tenha medo e não se importe com isso. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para hoje. Então aproveita que você está aí, tem meu canal no YouTube, tá? Kleber Sansão, entra lá, esse vídeo vai ter vários cortes, mas você pode assistir ele integralmente aí no YouTube e dá um like, se inscreve no nosso canal, nosso Instagram também, tá aqui no Instagram, segue nosso Instagram e vamos em frente, porque é o que eu digo, o caminho é a resposta.